Assista agora o programa Mais Cidadão. Olá, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. É sempre uma alegria e uma grande satisfação esse nosso encontro semanal, para mim e para Silvia Coelho. Curtir o feriado do Dia do Trabalho? Mais uma vez, as nossas felicitações a todos os trabalhadores e trabalhadoras que constroem conosco e diariamente o nosso país. E olha, muito obrigado pela sua participação no programa, que cada vez tem feito a nossa audiência ficar maior. E vamos ao nosso programa de hoje? Mais uma vez nós vamos falar sobre saúde, porque as pessoas mandam e-mail, telefonam e pedem assuntos sobre saúde. Você sabia que a osteoporose é uma doença que compromete a saúde dos ossos? Muitas vezes segue ali silenciosa e quando menos esperamos, somos surpreendidos com sérias fraturas. E para falar sobre isso, no programa de hoje, você vai assistir a uma entrevista com o ortopedista e traumatologista da Unicamp, Dr. Sérgio Piedade. Ele explica que uma alimentação saudável e a constante prática de atividade física ao longo da vida podem evitar problemas futuros com a osteoporose. E mais, hein, pessoal? Coisa que todo mundo gosta. No próximo bloco, a nossa chefe Silvia Coelho recebe na cozinha experimental da Ceasa Campinas a professora da Escola de Gastronomia IGA, a chefe Priscila Zeppelin. As duas escolheram uma tradicional receita da culinária francesa, a chamada sopa de cebola gratinada. Ficou deliciosa, você vai anotar e vai adorar. Agora, assista a minha entrevista com o Dr. Sérgio Piedade da Unicamp. Confira, o assunto é osteoporose. Bom, pessoal, o programa Mais Cidadão sempre recebe telefonemas, e-mails pedindo questões sobre saúde. E hoje pediram o assunto osteoporose. Você sabe o que é? Em que situações você tem os ossos um pouco enfraquecidos, depois daquele auge do exercício, onde você se sentia muito bem, de repente há um enfraquecimento dos músculos e dos ossos. E para falar sobre osteoporose, nós estamos aqui com o Dr. Sérgio Piedade. Ele que é médico, é professor da Unicamp, é chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia, é mestre e doutor pela Unicamp, fez pós-doutorado na Universidade Claude Bernard em Lyon, na França, enfim, um craque, que também é craque na medicina do esporte. Tudo bem, Sérgio? Bom dia, professor Eduardo. Em nome do Grupo de Medicina do Exercício do Esporte, eu quero agradecer essa oportunidade por estar participando deste programa. Nós que agradecemos. Bom, eu queria começar com o assunto. O que é a osteoporose? Osteoporose é uma doença osteometabólica, é uma doença que em 1940 ela foi definida como uma falta de osso. Esse conceito não está de todo errado, ela realmente é uma diminuição da densidade óssea, da concentração de osso. É uma doença que, devido a essa baixa densidade óssea, ela vai levar a uma maior fragilidade dos ossos e, consequentemente, o indivíduo vai estar mais suscetível ao evento das fraturas. Bom, isso é em qualquer idade que pode acontecer, é mais provável na terceira idade ou na melhor idade, ou a pessoa que já tem lá os seus 40 anos em diante, já é bom se preparar para evitar que isso no futuro venha acontecer com ela. Em termos de incidência, a osteoporose ela vai acometer principalmente mulheres após a menopausa. Sei. Essa é uma faixa de idade acima dos 50 anos. Uhum. Um outro aspecto da osteoporose, ela também acomete indivíduos numa idade mais avançada. Sim. Podemos dizer, ela tem uma predileção para o sexo feminino, que é muito mais frequente em mulher do que nos homens, embora os homens também possam ter osteoporose. E é um grande problema de saúde pública que deve ser olhado com mais carinho pelo nosso governo. Bom, antes as pessoas faleciam com 60, 50 anos, no máximo 70. E hoje, naturalmente, a expectativa de vida dentro do Brasil e no mundo inteiro cresceu. Tanto homens e mulheres só vêm a falecer depois de seus 70, 80, 90 anos, né? É possível manter a qualidade de vida com essa expectativa de vida aumentando e ainda assim com a boa qualidade dos ossos para evitar essas fraturas?
Bem, esse aspecto é muito importante, né? Estamos vivendo mais. E viver mais tem um preço. Então, a gente diz muito em medicina do exercício do esporte que é muito importante ter essa preocupação desde cedo, uma preocupação em que nós vamos dizer assim, entre aspas, melhorar a nossa reserva biológica. Certo. Então, quando a gente fala em relação à saúde do osso, o pico de massa óssea, a gente vai atingir esse pico de massa óssea... Em que idade, mais ou menos? Ao término das primeiras 3 décadas de vida, ou seja, aos 30 anos. Certo. Então, é o período em que ocorre o término, vamos dizer assim, da maturidade sexual e esquelética. Naturalmente, isso tem a ver com a quantidade de cálcio, a absorção de cálcio no osso. Como é que faz para a pessoa se preparar? Por exemplo, ela vai se alimentar desta ou daquela maneira? Qual é a maneira mais adequada de alimentação? Por exemplo. Ok, a alimentação, ela deve estar, evidente, deve ser uma alimentação equilibrada, balanceada, como a gente escuta muito falar na televisão, esse aspecto, né? O que é uma alimentação balanceada? Bem, o metabolismo ósseo, ele depende muito do quê? Do cálcio, então uma ingesta adequada de cálcio, alimentos, o leite, os derivados do leite. Queijo, por exemplo. Né? Queijo, o tofu, que é um queijo de soja, o espinafre, o brócolis e a vitamina D, que é outro nutriente importante para esse metabolismo ósseo. Então, a gema do ovo, o salmão, a sardinha, o atum, são alimentos que vão prover para o indivíduo as necessidades diárias de vitamina D. De vitamina D e de cálcio. Bom, a função da vitamina D para a saúde dos ossos é que ela ajuda o cálcio a ser absorvido tanto no intestino quanto na absorção óssea. Ela precisa ser ativa com os raios solares, então ela está na forma inativa na nossa pele e aí ela é ativa com os raios solares. Além disso, nós precisamos também consumir a vitamina D através de alimentos como gema de ovo, óleo de fígado de bacalhau, óleo de peixes, alguns peixes como salmão, leite integral. E seria essa a função da vitamina D, né, para os ossos. A função das hortaliças para a saúde dos ossos é que elas são fontes de cálcio, além de outros alimentos que também são fonte. É um bom alimento para encontrar esse mineral para a nossa saúde óssea. Como eu falei sobre a vitamina D, a melhor forma de nós termos vitamina D no nosso organismo é tomando pelo menos 20 minutos de sol durante o dia, no horário permitido, sem protetor solar. Isso vai fazer com que a vitamina D inativa na nossa pele seja ativa e ajude na absorção do cálcio, além do consumo exógeno, que nós vamos conseguir com os alimentos. As principais fontes de cálcio atualmente são os leites e derivados. Além disso, as hortaliças verdes escuras também são boas fontes, assim como o gergelim, algumas castanhas, nozes e alguns peixes. Bom, nós falamos de alimentação e no caso do esporte. O esporte, o exercício físico, ele aumenta a resistência do osso, os músculos que você desenvolve protegem a massa óssea. Como é que funciona? É melhor praticar esporte e isso traz melhor qualidade de vida por mais tempo ao longo da vida? Bom, a atividade física regular, sem dúvida, ela tem só efeitos positivos na saúde, seja no sistema cardiovascular, sistema pulmonar, a própria autoestima do paciente melhora muito. Então, a parte psicológica também se beneficia da atividade física regular. Com relação ao sistema ósseo, o estímulo ósseo, é evidente, ele é importante. A partir do momento que temos um estímulo constante, orientado, a deficiência, a perda de massa óssea vai ser menor. Um outro aspecto que eu quero salientar para o telespectador é que fazer atividade física regular, ela vai prover um equilíbrio muscular melhor e esse equilíbrio muscular vai auxiliar o paciente, principalmente numa faixa etária mais avançada, do que, ao se levantar da cadeira, esse equilíbrio muscular pode evitar alguns mecanismos muito frequentes de desequilíbrio e que pode levar a uma fratura. Certo. E o que a mulher tem que fazer? Digamos, por exemplo, começou a sentir dor, começa a se desequilibrar um pouco, ela vai ao médico. O médico manda fazer um exame. Qual é o exame que vocês mandam fazer? Ou exame de laboratório, ou exame de imagem, para verificar a densidade dos ossos e ver se é preciso já intervir com medicamentos? Bom, na prática clínica existem os exames laboratoriais, né? São exames que estão focados principalmente no metabolismo do cálcio, então as dosagens de cálcio sérico, fósforo,
os marcadores desse metabolismo, né, fosfatase alcalina óssea, entre outros. Certo. Mas, sem dúvida, o exame mais comumente empregado e utilizado na prática é a densitometria óssea. E o que é a densitometria óssea? A densitometria óssea é um exame radiológico que utiliza baixa radiação. É um exame rápido, né, em 2 a 4 minutos é realizado esse exame. E faz naquele local que o senhor desconfia que ali pode ter problema? Os sítios anatômicos de eleição são a coluna e a porção proximal do fêmur. Certo. É um exame que ele vai nos dar uma referência, quer dizer, informações do paciente, do grau de densidade óssea do paciente, certo. E vai relacionar esses valores com os valores da população adulta, né, jovem, do mesmo sexo. Bom, tem alguma recomendação que o senhor pode fazer? Por exemplo, se a pessoa vai tomar algum remédio, essas doses têm contraindicação, são prejudiciais a outras situações que a pessoa tenha de saúde? A osteoporose, ela tem, além da osteoporose primária, né, que tem a tipo 1 e a tipo 2, ou seja, a tipo 1, a partir do momento que a mulher está na pós-menopausa, a osteoporose senil, que ainda são das causas primárias, e a osteoporose secundária. A osteoporose secundária, ela está relacionada com doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide, os distúrbios endocrinológicos, o uso prolongado de corticosteroides, eles também vão afetar... A cortisona, né? Que o senhor quer dizer. A cortisona. Um outro dado que é importante, uma dieta com um excesso de sódio, do sal, ele também atrapalha na absorção de cálcio. Bom, eu queria agradecer ao Dr. Sérgio Piedade, professor da Unicamp, chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unicamp. A gente espera em outras oportunidades falar com o senhor sobre outros assuntos, nada de quebra de osso, nada de problema, só de solução. Obrigado. Eu agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade, professor Coelho.